Então, pessoal, olá, né? A gente resolveu quebrar essa aula do capítulo de adutora, do capítulo 7, a primeira parte do capítulo de adutora em duas. Por quê? Porque a gente viu uma parte teórica, onde a gente classificou as adutoras, e aí a gente vai agora praticar, né? Fazer algumas questões, e essas questões iriam demorar demais se fossem no mesmo vídeo, né? Então a gente resolveu quebrar em dois vídeos, e eu até chamei lá SAA, capítulo 7, parte 1, teoria, que foi o vídeo passado, e esse vídeo aqui vai estar lá com o nome no YouTube de SAA, né, Sistema de Abastecimento de Água, capítulo 7, adutora, parte 1, exercícios, ok? Vamos para frente fazer essas questõezinhas para a gente poder realmente dar ali agora um polimento naquilo que a gente viu, né? Dar um acabamento, fazer as questões que é colocar a cereja no bolo, ok? Vamos lá. Primeira questão, né, como é a parte 7.4, os exercícios têm essa nomenclatura, 7.4.1, primeira questão do item 7.4, ok? Então, numa tubulação de 300 milímetros de diâmetro, opa, já está dando o diâmetro, ok? Água escoa em uma extensão de 300 metros também, está dando aí o comprimento dessa adutora que liga dois pontos, né? Então, ligando no ponto A, um ponto A, na cota topográfica de 90, ou seja, a cota topográfica de 90 em relação ao Z igual a zero, né? Então você pode adotar como a cota de posição, carga de posição ZA igual a 90, tá? No qual a pressão interna é de 275 kN por metro quadrado. Cuidado, porque você não pode confundir pressão com carga de pressão. Isso aqui é a pressão, é o P. A carga de pressão é o P sobre gama. Ok? Então, só para ficar claro logo, se eu pego aqui, né, P sobre gama, que vai dar 275, né, kN por metro quadrado, ou seja, vezes 10 à terceira, né, quilo é 10 à terceira, newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal, tá? E aí eu divido isso daqui por 9,8 vezes 10 à terceira também, tá? Então, esse peso específico é 9,8 vezes 10 à terceira. Em outras palavras, isso daqui, o 10 à terceira, vai embora. O cálculo, mentalmente, que você vai fazer é simplesmente de dividir 275 por 9,8, que vai dar algo um pouco maior do que 27,5, né? Vai dar em torno de 28 e alguma coisa, ok? Então, o cálculo é esse, simplesmente você divide mentalmente mesmo, na calculadora, esse valor, 275 por 9,8, tá? Vou logo liberar o espaço aqui na lousa e vamos para frente. Essas são as características do ponto A. Portanto, no ponto A eu já tenho a carga de posição, né? E a carga de pressão, que é 275 por 9,8. E é ligado ao ponto B, que está na cota topográfica de 75, portanto eu já tenho uma carga de posição. Note que nós vamos fazer o esquema gráfico disso aqui. Ele estava no ponto A na cota 90 e vai para o ponto B na cota 75, portanto é uma adutora descendente, então escoa por gravidade, tá? Já são as primeiras conclusões que você vai tendo. Cuidado para não assumir, é por gravidade, então vai ser em conduto livre. Opa! Tanto não é em conduto livre, é em conduto forçado, que eu tenho pressão, ó. Eu tenho pressão no ponto A e no ponto B. No ponto B está aqui, ó, 345 kN por metro quadrado. Então, se eu for classificar essa adutora, eu tenho aí uma adutora por gravidade em conduto forçado, tá? Então, eu vou fazer aí Bernoulli entre os pontos A e B. Então, calcular o sentido do escoamento, ok? Básico, clássico, primeira pergunta que tem que ser feita. A perda de carga entre A e B. E se a vazão for igual a 0,14, o fator de atrito da tubulação. Esse itemzinho eu nem costumo fazer porque já não diz respeito aos conhecimentos da aplicação da hidráulica. É da própria disciplina de hidráulica ou da própria disciplina de mecânica dos fluidos, né? Fenômeno de transportes. Então, essa parte aqui, se a vazão for igual a 0,14, eu nem costumo fazer. Mas vamos para frente. Então eu vou ter aqui um slide com a solução, né? Eu escrevo aqui a solução e eu transpasso os dados para cá. Sistema internacional, 300 milímetros são 0,3 metros. O comprimento, a extensão da adutora, 300 metros.
O ZA, que é a cota topográfica, carga de posição, né? Ponto A 90, no ponto B é 75. E a pressão, não a carga de pressão, a pressão no ponto A, 275 e no ponto B, 375. Pede-se o sentido de escoamento, a perda de carga e o fator de atrito. Ok? Bom, primeira coisa que a gente tem que classificar é o seguinte. Lembra do slide onde a gente definiu o que é escoamento uniforme, escoamento em regime permanente? Pois é. Ele disse aqui o seguinte, ó, vou voltar no enunciado. Numa tubulação de 300 mm de diâmetro. Se ele fala assim, de 300 mm de diâmetro, ele está dizendo, em outras palavras, que o diâmetro não muda. Se o diâmetro não muda, de um ponto A para um ponto B, lembra foto ou vídeo, comparando um ponto com o outro, no mesmo momento, foto, né? Assim eu vou ver se o escoamento é uniforme. Então, se do ponto A para o ponto B não mudou, tá? O diâmetro é o mesmo, a velocidade também não mudou, né? Por que, professor? Porque mudaria se o diâmetro mudasse? Porque pela equação da continuidade, Q é igual a V, né? O diâmetro está aqui na área. Então, quanto maior o diâmetro, para uma mesma vazão, para uma vazão constante, tudo que é constante eu faço um quadradinho, tá? A velocidade diminuiria, né? E aí o movimento deixaria de ser uniforme. Então, diâmetro constante, velocidade constante, escoamento uniforme, tá? Então, sendo esse escoamento uniforme, a gente volta lá para a questão. Eu quero fazer a seguinte diferenciação. Olha só, eu tenho aqui o meu eixo de referência, tá? Eu tenho aqui a minha tubulação, uma tubulaçãozinha qualquer. Nesse caso aqui ela tem diâmetro constante, tá? Ok. Eu tenho aqui, vamos lá, eu tenho aqui a minha linha imaginária, né, o meu eixo da tubulação, o ponto A e o ponto B, tá? Então, essa distância, essa altura daqui para cá é o nosso ZA, que é 90, tá ali ele, ó. Essa distância daqui para cá é o nosso ZB, tá? Que é 75. Eu posso até imaginar, como eu coloquei ali, um eixo Y aqui, ó, para referenciar os meus valores, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Aí eu tenho aqui uma certa pressão, né? Tenho aqui uma certa pressão até aqui, tá? Essa carga aqui é a carga de pressão, PA sobre gama. Se eu ligar essa linha aqui, ó, essa linha aqui vai ser a minha linha piezométrica, né? Bem aqui eu vou ter a minha carga de pressão no ponto B, PB sobre gama, né? E esse ponto aqui é a minha cota piezométrica do ponto A. E esse outro ponto aqui é a minha cota piezométrica do ponto B, né? O lugar geométrico formado por todas as cotas piezométricas é a nossa linha piezométrica, que eu vou até marcar aqui de vermelho, além dessa azul aí eu vou marcar de vermelho. Então isso daí é a nossa linha piezométrica. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar, quando eu falei nessa questão do escoamento uniforme, das velocidades serem constantes, iguais, que se o diâmetro não muda, então eu posso concluir que se o diâmetro do ponto A é igual, se o diâmetro no ponto A é igual ao diâmetro no ponto B, então a velocidade no ponto A é igual à velocidade no ponto D, né? E se as velocidades são iguais, as cargas cinéticas também vão ser. Portanto, tanto que eu aumento aqui, ó, VA ao quadrado sobre 2G, é o mesmo tanto que eu aumento aqui, ó, VB ao quadrado sobre 2G. E aí o que é que eu passo a ter? Eu passo a ter essa linha aqui, que é a nossa linha de energia, e que essa linha ela é paralela à linha piezométrica. Por quê? Porque esse cara é igual a esse. A carga cinética do lado A é igual à carga cinética do lado B. Qual a moral da história, professor? O moral da história é que, para ser prático, eu não vou precisar, até porque ele não deu o valor da velocidade e nem deu a vazão, eu não vou precisar fazer o seguinte, ó, olha só o raciocínio. HA não vai ser igual a HB mais a perda de carga entre A e B, né? Agora, a rigor, a priori, quem é o HA? A rigor, o HA é ZA mais PA sobre gama mais... Aí vamos fazer o seguinte,
VA igual a VB eu vou chamar de V. Não são iguais? Mais V ao quadrado sobre 2G. Esse é o HA. Quem é o HB? É ZB mais PB sobre gama mais V ao quadrado sobre 2G, né? Tudo isso mais a perda de carga entre A e B. Ok. Professor, quem é que eu posso cancelar que está dos dois lados? V ao quadrado sobre 2G. E esse carinha aqui, ó, ZA mais PA sobre gama, eu chamo de quem? ZA mais PA sobre gama é a cota piezométrica no ponto A. Da mesma forma, ZB mais PB sobre gama é a cota piezométrica no ponto B. Isso daqui mais quem? A perda de carga. Então, preste atenção no que eu vou dizer aqui, tá? Então, não é que a perda de carga, se eu isolar aqui a perda de carga, vai ficar cota piezométrica do ponto A menos cota piezométrica do ponto B, né? Passando esse CP para cá. Mas não é que a perda de carga é a diferença entre as cotas piezométricas. Não, não é. A perda de carga é a diferença entre as energias totais. Porém, como nessa questão o escoamento é uniforme, eu parto do princípio que essas linhas são paralelas, que essas cargas cinéticas são iguais e que eu posso cancelar essas cargas cinéticas. E aí, se eu cancelo as cargas cinéticas, o H se torna quem? A cota piezométrica. E é assim que eu estou fazendo na questão. Eu estou calculando apenas a cota piezométrica do A e a cota piezométrica do B. Então, a cota piezométrica do A é quem? PA sobre gama mais EA. Né? PA eu tenho 275 vezes 10 à terceira, né? Sobre 9,8 vezes 10 à terceira, né? Que é o mesmo que 275 por 9,8, já tinha falado, mais 90. Então, esse valor aqui dá 28,06. Mais 90 é 38,06, né? Mais 90 vai ficar 118,06. 98, 38,06. E esse outro valor, mesma coisa, 345 por 9,8 mais 75. Note que a cota piezométrica do A, 118, é maior do que a do B. A partir disso, em outras palavras, mesmo que eu somasse as cargas cinéticas, continuaria maior porque elas são iguais, aumentaria as duas na mesma quantidade, né? Então, se eu tenho mais energia no A do que no B, e para eu saber o sentido de escoamento, eu tenho que compreender que no sentido de escoamento sempre há perda de energia, de A para B ele perdeu ou de B para A ele perdeu? Ele perdeu de A para B, porque no A ele tinha 118, no B ele tem menos, tem 110. Então a perda aconteceu de A para B. Em outras palavras, se essa perda de carga, se você não sabe o sentido, e você adota HA igual a HB mais ΔH, e o ΔH deu positivo, significa que você adotou o sentido correto. Ah, mas professor, eu não sabia qual era o escoamento, nem tinha nenhum indício. Às vezes pode acontecer. Aí você adota do jeito que você quer chutar, 50% de chance de acertar. E aí você adotasse HB igual a HA mais a perda. Aí a perda de carga ia dar negativa. Indicando o quê? Que você adotou o sentido oposto. Tá? Então o sentido aqui, o sentido do escoamento é de A para B. Por quê? Porque eu tenho mais energia no A do que no B. Eu tenho uma perda de carga do A para o B. Ok? Então, passando para o próximo slide, essa conta que eu fiz aqui, ó, aplicando Bernoulli para determinar a perda de carga. Bernoulli é isso daqui, né, pessoal? Ó, Bernoulli é isso daqui. HA igual a HB mais ΔH entre A e B, tá? Só que aqui eu já coloquei os termos. Quem é HA? É PA sobre gama mais EA mais VA ao quadrado sobre 2G. Quem é aqui a HB? É PB sobre gama mais EB mais VB ao quadrado sobre 2G. Mais a perda. Só que quem é que cancela, pessoal? Cancela. Eu pensei que eu tinha colocado o efeito do cortezinho do V ao quadrado sobre 2G. Então, ficou assim, ó. Esse cara aqui é a cota piezométrica do A, né? Esse aqui é a cota piezométrica do B. Aqui eu ainda não cancelei, não. Mas o que é que eu estou dizendo aqui, ó? Como a seção é constante, porque ele diz no enunciado da questão, o diâmetro é 300 milímetros, quando ele diz assim, em outras palavras, ele está dizendo que o diâmetro não muda.
De acordo com a equação da continuidade, VA igual a VB. Então, se VA igual a VB, eu cancelo esses caras e aí eu passo a ter cota piezométrica do A igual a cota piezométrica do B mais a perda de carga. E aí, quem é a perda de carga? É a do A menos a do B. 118 menos 110 dá 7,86 metros de coluna d'água. Essa é a perda de carga entre A e B. Olha só, ele perde quase 8 metros de pressão, tá? Ao longo de um escoamentozinho aí não me lembro se é 300 metros ou se é 3 quilômetros, a gente vê já, ok? Então já tenho aí a perda de carga. E aí, só para registrar, né, qual é o sentido do escoamento? Ó, como a cota piezométrica do A, que é 118, é maior que a do B, que é 110, isso vai implicar que a perda de carga é positiva, né? Deu 7,86, positivo. Então o escoamento é de A para B. Se fosse negativo, o escoamento era de B para A. Ok? E finalmente, no final da questão, vou só ler de novo aqui, aquela parte que eu disse que normalmente nem faço. Se a vazão, finalmente ele colocou vazão, tá? Se a vazão for igual a 0,14, calcule o fator de atrito da tubulação. Duas coisas a falar. Quando fala de fator de atrito, né, ele está falando de equação de perda de carga. Fator de atrito e coeficiente de Hazen-Williams só existem nas equações de perda de carga, seja na fórmula universal, que tem o fator de atrito, seja na equação de Hazen-Williams, que tem o coeficiente de Hazen-Williams, que equivale lá ao coeficiente de perda de carga, de fator de atrito, da equação de Hazen-Williams, tá? Então é uma equação onde ele tem a vazão e pede o fator de atrito. Então, se eu aplicar isso daqui na equação da fórmula universal, né, que em função da vazão é 0,0827 FLQ2 sobre D5, essa é a equação universal, a fórmula universal, tá? Eu coloco aqui a vazão em metro cúbico por segundo, tá? Em engenharia hidráulica, toda a equação é feita no sistema internacional, tá? Coloco aqui o comprimento, o L, que é 300 metros, o diâmetro, que é 300 milímetros, foi falado no enunciado da questão, aplico a perda de carga que eu calculei e descubro o fator de atrito, tá? Então, é pura aplicação na equação de perda de carga, pura aplicação, ok? Então, essa questão 1 morreu, tá? Passamos para a questão 2. Questão 2 também, uma questão típica, onde eu tenho uma tubulação de sucção e uma tubulação de recalque, ok? É a mesma figura que a gente viu nos slides, só recapitulando. Essa linha azul clarinha é a nossa linha piezométrica, ok? Tá? Perdão, é a nossa linha piezométrica. E essa altura que vai desse ponto até esse ponto é a nossa altura manométrica, que representa todos os fatores que a bomba vai precisar fornecer a água para compensar. Então, vai subir uma altura HG, a altura geométrica, eu tenho que fornecer a energia para subir essa altura HG, né? Vai vencer perda de carga na tubulação de sucção, eu tenho que fornecer uma energia equivalente a essa perda de carga, ou seja, tem que repor essa energia. Vai vencer perda de carga na tubulação de recalque, eu tenho que fornecer, o que eu digo é a bomba, né? Tenho que fornecer energia à água para ela vencer essa perda de carga, ou seja, eu tenho que repor essa energia perdida na perda de carga na tubulação de montante, ou de recalque, perdão. Então, assim por diante. Vamos ler a questão. Se tem bomba, se tem bombeamento, já está falando aqui até no rendimento da bomba, eu vou usar a nossa fórmula da potência da bomba, tá? Então a potência da bomba vai ter vazão, vai ter altura manométrica, então eu vou ter que determinar aí minha altura manométrica, definir minha linha piezométrica, eu vou ter que fazer essas coisinhas que são básicas, tá? Na nossa questão. Considere então um sistema de bombeamento como o da figura, no qual uma bomba com rendimento de 75%, já está dando o rendimento da bomba para aplicar na fórmula da potência, recalca uma vazão de 15 litros por segundo de água. Opa, vazão, inclusive vazão constante, né? Escoamento permanente, tá? A gente viu que a gente sempre vai considerar aqui nas nossas questões o escoamento permanente e uniforme, tá? Do reservatório de montante com nível d'água na cota 150, que é esse, tá? Até
o reservatório de jusante com nível d'água na cota 200. 200 é maior que 150, portanto eu tenho um recalque, né? Eu tenho uma bomba que vai sugar de um reservatório de montante, que está na cota 150, e vai levar a água para um reservatório de jusante, que está na cota 200, tá? As perdas de carga totais, total já considerando a distribuída e a localizada. No caso da tubulação de sucção, é a perda que ele perde ao longo da tubulação, isso aí seria a distribuída, mais as perdas localizadas, no crivo, no joelho, aqui, tá? Na entrada da bomba, ok? Então eu tenho aí, ele já deu para evitar, a finalidade desse slide não é ficar calculando perda de carga, nós vamos ter um momento para isso, mas nesse slide não é a finalidade ficar calculando perda de carga. A nossa finalidade aqui é lidar um pouco com as equações da hidráulica, que a gente já se acostumou a lidar na hidráulica, nas instalações prediais também, tá? Então, ele disse que a perda de carga na tubulação de montante é 0,56. Na de jusante, 17,92. Só uma observação. Professor, por que na de montante é tão menor que a de jusante? Porque tubulações de sucção, geralmente não, sempre, são muito pequenas, tá? No máximo aí 5 metros de extensão, no máximo, não pode nem passar disso. Enquanto que tubulações de recalque podem ser uma adutora de quilômetros. Então é natural que as perdas de carga na tubulação de sucção sejam sempre muito menores do que as perdas de carga na tubulação de recalque. É natural, é normal, é do jogo, tá? Os diâmetros das tubulações de sucção e de recalque são respectivamente 0,15 e 0,10. Aí eu faço outra observação. Professor, no caso disso aí ser uma estação elevatória, isso aqui ser uma adutora. Então você vai ensinar a dimensionar. Vou. Só que como eu não ensinei ainda, eu tenho que dar essa informação para vocês, ok? Então os diâmetros estão dados porque oficialmente eu não ensinei ainda a dimensionar. Mas eu vou dar uma dica. É a mesma, no caso aqui do recalque, é a mesma lógica que a gente viu lá nas instalações prediais de água fria. Eu dimensiono lá primeiro a tubulação de recalque pela equação de Forchheimer, lembram? Aqui é a mesma coisa, a equação de Forchheimer, não muda nada, tá? E a tubulação de sucção tem que ter no mínimo um diâmetro comercial superior ao da tubulação de recalque. Por isso que aqui deu 100 milímetros e aqui deu 150 milímetros. Por essa razão, a tubulação de sucção tem realmente que ter um diâmetro maior do que a tubulação de recalque. E nessa disciplina, um pouquinho mais na frente, no próximo capítulo de elevatório, a gente vai ver o porquê disso, ok? Bom, o eixo da bomba está na cota 151,5. Super importante essa informação, nós vamos entender por quê. Então, no item A eu peço as cotas da linha de energia nas seções de entrada e saída da bomba. Muito legal essa questão, bem didática. As cargas de pressão disponíveis no centro dessas seções. Bem legal. E a altura total de elevação. A altura total de elevação é a altura manométrica, tá? E a potência fornecida pela bomba. Potência é 10 a terceira QH sobre 75 eta, em cavalo-vapor. Então a potência depende do Q e do H, da vazão e da altura manométrica. Só que a vazão ele já deu na questão. Eu preciso calcular a altura manométrica, né? Então como a vazão já foi dada na questão, e o rendimento também, né? Depende gama, Q, H sobre 75 eta, que é o rendimento. Então o Q eu tenho, o eta eu tenho. O meu problema então se resume a calcular a altura manométrica, né? Eu tendo a altura manométrica, eu terei a potência da bomba, ok? Então vamos lá, vamos para a questão. Eu ampliei aqui a imagem, coloquei os dados, né? Rendimento da bomba 75%, vazão 15 litros por segundo, convertida para metro cúbico por segundo. Cota, né, do reservatório de montante, do de jusante, perdas de carga em cada um e os diâmetros de sucção e de recalque. Aqui eu já chamei de sucção e recalque. E a cota da bomba. Antes de explicar qualquer coisa que esteja ali para baixo, tá, eu quero fazer aqui uma questão. Tá? Eu quero detalhar um pouquinho mais do que está detalhado no slide, uma observação.
tá? Que já foi falado, mas eu faço questão de repetir. Veja, vou falar de reservatório, ok? Vou falar de reservatório. Então, se eu tenho aqui um reservatório, e aqui está o nível da água, esse nível da água é Z. Então, eu vou chamar isso aqui de reservatório de montante do jeito que está aqui, certo? E aí, a água vai ser enviada aqui por uma tubulação até uma bomba B, né? Então, se eu for aplicar Bernoulli entre o reservatório de montante, e a bomba, o que é que eu vou ter? Primeiro, que o escoamento é nesse sentido aqui, né? A vazão é nesse sentido. Do de montante para a bomba. Então, eu vou ter perda de carga de onde? Do de montante para a bomba. Então, como é que fica a minha equação? Fica assim, ó. H no reservatório de montante é igual a H da bomba mais a perda de carga entre o reservatório de montante e a bomba. Né? E aí, o que eu quero chamar a atenção é isso aqui, ó. E eu coloquei isso aqui, ó. Tá? Coloquei isso daqui. Isso daqui é aquilo lá. Só que o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: reservatório de montante. Quem é o H? O H é Z mais a carga de pressão mais a carga cinética. Certo? E esse restinho aqui, por enquanto, não me interessa. O que me interessa é o HM. Pessoal, dentro de um reservatório, eu tenho pressão? Existe pressão dentro do reservatório? Não. Então, a carga de pressão é zero. Dentro de um reservatório, eu tenho escoamento, a água está correndo lá por dentro do reservatório, o reservatório é um rio, né? Não tem escoamento. Então, a carga cinética é zero. Moral da história, o que é que sobrou? Sobrou Zm. Então, pessoal, Zm nada mais é do que o nível da água, né? Então, em um reservatório, sempre você vai ter o seguinte, ó, H no reservatório sempre vai ser igual ao Z. E o Z é quem? É o nível da água, certo? Então, eu estou dizendo isso para você nunca mais perder tempo pegando a equação de Bernoulli e colocando todos os termos. Quando se tratar de um reservatório, a energia total que a água tem no reservatório é o nível da água dele. Então, qual é a energia total que a água tem nesse reservatório? É 150, por quê? Porque é o nível dele. Qual é a energia total que a água tem nesse outro reservatório? É 200, por quê? Porque é o nível dele. Ok? Bom, outro detalhe. Aí agora eu vou apagar a lousa, né? Já sabemos desse lancezinho aqui, eu vou deixar essa parte aí, tá? E vou refazer o desenho. Então eu tenho aqui o reservatório, né? Tá aqui o nível da água, ok? Tá aqui a minha tubulação, a minha bomba, eu vou ampliar o desenho, e a minha saída para o recalque, tá? Bom, quando eu fizer a energia em KB, é preciso entender o seguinte: eu vou tratar essa bomba como um ponto, porque do jeito que eu coloquei uma circunferência bem grandona, dá a entender que ela tem dimensões. Não, as dimensões dela são desprezíveis, então eu vou tratar como um ponto. Mas vou colocar um ponto grande apenas para ilustrar o seguinte. Lembra que a gente tinha um desenho que era assim, ó, né? Onde eu tinha a vazão, né? Aí eu pegava uma seção de entrada, bem na entrada da bomba, e uma seção de saída. Pois é, eu tenho que pegar isso daí, tá? Então, seria mais ou menos assim, ó, comparando aqui na analogia do cálculo, né? Seria essa linha à esquerda ou à direita, né? Então, a entrada seria desse lado, a saída seria desse lado, à esquerda e à direita, né? E se você for analisar como é que a linha piezométrica é a seguinte: lembra
que a água vem com uma certa energia H de entrada, né? A bomba fornece a energia da bomba, né? E a energia com que a água sai na seção de saída é HS. Então, o que é que eu tenho? HS igual a HE mais é B, né? Não é isso que eu tenho? Beleza. Então, aqui ele vai ter, porque tem escoamento, ele vai ter uma perda de carga. Então, se eu der uma prolongadinha aqui nesse nível da água, ó, se eu der uma prolongadinha aqui nesse nível da água, ele vai ter uma perda de carga, desceu, ó, tá? Isso aqui já é a linha piezométrica, viu? Professor, quanto que ele desceu? Ele desceu isso daqui, ó, perda de carga na tubulação de sucção. Aí, a bomba vai fazer o quê? Ela vai fornecer uma certa energia, a energia da bomba, que é quem, pessoal? Que é nada mais, nada menos do que a altura manométrica da bomba. Então, ela vai fornecer energia, vai subir até aqui, ó. Até aqui, né? Então, se eu perguntar, professor, qual é a energia na entrada da bomba? Qual é esse valor de HE aqui? Esse valor de HE é esse valor aqui, ó. E esse valorzinho aqui é o valor do HE. Pode ver que eu escrevi do lado esquerdo. Vou aumentar aqui o tamanho dessa letra. Esse valor aqui é o valor do HE, escrevi do lado esquerdo. Professor, e quem é o HS aqui? O H, a energia na saída da bomba? É esse valor aqui, ó. Lá em cima, que eu estou escrevendo aqui do lado direito, HS. Aí beleza, quando ele continuar aqui, ele vai ter uma perda de carga, né? E continua. Mas essa é a linha piezométrica. Essa é a linha piezométrica. E a altura manométrica da bomba vai ser isso daqui, ó. H. Isso daí vai ser a altura manométrica. Que é composto por quem? Que é composto pela perda de carga na sucção, mais a perda de carga no recalque, mais a altura geométrica. Pode ver que se eu somar essa extensão aqui, essa extensão, ΔHS, mais essa extensão aqui, a altura geométrica, mais essa extensão aqui, eu vou ter a altura manométrica. Ok? Então, fazendo aqui uma recapitulação importantíssima a respeito disso. Ok? Então, primeiro passo, cota da linha de energia na entrada da bomba. Bernoulli entre o reservatório de montante e a entrada da bomba. A entrada da bomba é antes da bomba. É um cabelinho de sapo antes da bomba. É 1 milímetrozinho antes da bomba. É um quase nada antes da bomba. Ou seja, é a bomba do lado esquerdo. Ok, pessoal? A bomba do lado esquerdo tem esse valor de HL. O que é na saída da bomba? Na saída da bomba é 1 milímetrozinho depois da bomba. Um cabelinho de sapo depois da bomba. É um quase nada depois da bomba. Ou seja, depois da bomba, a bomba forneceu energia. Está aqui em cima, ó. Tá bom? Tá claro isso, pessoal? Eu preciso que esteja claro isso para vocês. Se não tiver, manda essa pergunta aí no encontro virtual. Tá? Se não tiver claro, se o professor não está claro, explica de novo isso aqui. A gente mostra o slide e explica. Tá? Bom, então eu vou fazer aqui essa equação que foi que eu fiz aqui, ó. Tá? Que eu tinha feito antes de apagar a lousa, né? Então, olha só. A energia total que eu tenho aqui no reservatório de montante é igual à energia total que eu tenho na entrada da bomba, porque eu não posso fazer entre o reservatório e a saída. Tem que ser o reservatório e a bomba. A bomba é como se fosse um ponto de descontinuidade, né? E realmente eu tenho uma função, aí ela descontinua e recomeça aqui. Então a bomba é como se fosse, trazendo na analogia do cálculo, um ponto de descontinuidade, ok? Então, a energia total que eu tenho no reservatório de montante é igual à energia total que eu tenho na entrada da bomba, né? Mais a perda de carga entre o reservatório de montante e a entrada da bomba. Não precisa mais explicar, mas o HM é o mesmo que ZM, né, pessoal? Que é o nível da água, ok? Então aqui é simplesmente o ZM, que é 150. A perda de carga da sucção ele deu 0,56, joga aqui e acha o HE. Então eu já tenho o valor da energia na entrada da bomba. Esse valorzinho aqui, ó, nessa questão aí, é 149,44 metros. Tá? Esse valor aí
é 149,44 metros, né? Em relação ao nível do mar, que seria 0, né, pessoal? Porque esse cara está na cota 150. Pode ver que, ó, ele estava no 150, aí você pode fazer como se fosse uma cadernetazinha, como se fosse um livro caixa, né? Livro caixa diário, né? Onde as receitas você soma, as despesas você subtrai diariamente. Então, pô, você tinha 150, perdeu 0,56, vai para quanto? Vai para 149,44, né? Aí, passando para frente, vamos lá. Aí o segundo passo. Agora eu vou fazer o Bernoulli do lado de lá, ó, entre a saída da bomba e o reservatório de jusante, ok? Como a perda de carga sempre é no sentido de escoamento, a saída da bomba é a primeira, né? Que tinha energia maior. Então vai ficar energia na saída da bomba é igual a energia lá no reservatório de jusante, mais a perda de carga entre a saída da bomba e o jusante. Ou seja, a energia entre a saída da bomba, pode ver que o meu dedo está em quase nada à direita da bomba, né? Que é esse valor aqui, ó, certo? O valor que eu estou querendo calcular é esse, que é esse aqui, ó, tá? O HS, que é o que eu quero calcular, é esse valor, ok? Então, HS é igual a HJ, que é bem aqui, que é o nível da água do reservatório, que é 200, né? A energia que eu tenho no reservatório é o nível da água dele. Então, o HEJ, que é o H que eu tenho lá no reservatório de jusante, é o nível da água, que é 200, então está aqui. E a perda de carga ele deu, 17,92. Então, o HE é 217,92, que é, pessoal, esse valor aqui, ó, 217,92. Ó, pense rápido e responda, qual é o valor da altura manométrica? 217,92 menos 149,44. Você pode pensar assim, tá? Ou você também podia pensar assim, ó, o professor fala que a altura manométrica é quem? É a geométrica mais as perdas na sucção e no recalque. Quanto é a geométrica? Quando ele vai subir de 150 para 200, quanto é a geométrica? 50. Quanto é mais? Quanto é essa perda de carga? 17,92. Então já dá 67,92. Mais 0,56, aproximadamente 68,4, sei lá, né? Então essa daí é a altura manométrica da bomba. Aproximadamente 68,4 metros por coluna d'água. Vai aparecer aí. Ok? Então já calculei, já determinei quanto é conforme eu pedi no item A, ó, as cotas da linha de energia na seção de entrada e da saída da bomba. As cotas são esses valores, 149,44 é o HE e 217,92 é o HS, ok? Próxima questão, aí ele pergunta também quanto é a carga de pressão na entrada da bomba, na seção de entrada e na seção de saída. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente esmiuçar esse valor. H não é Z mais P sobre gama mais V2 sobre 2G? Então, eu vou esmiuçar. Eu vou fatorar esse valor aí, né? Tanto para a seção de entrada, para o HE, como para a seção de saída, para o HS. Ok? Então, é simples. Eu vou simplesmente esmiuçar esse valor. Então, olha só. Carga de pressão disponível na entrada da bomba, ou seja, cálculo da carga de pressão disponível na entrada da bomba, né? Eu vou desmembrar o HE, né? Vou fatorar. Então, quem é o HE? É PE sobre gama, que é o que eu quero saber, a carga de pressão. Pessoal, não precisa saber o valor de gama, 9,8 vezes 10. Não precisa, ele não quer a pressão, ele quer a carga de pressão. A carga de pressão é PE sobre gama, ok? Então, a minha incógnita é isso daqui, ó, PE sobre gama, mais o Z da bomba. Por quê, pessoal? Porque lá no HE, essa carga é bem aqui, ó. É à esquerda da bomba, é na entrada da bomba, é na cota da bomba. E, professor, na saída também essa carga aqui também é na bomba, ó. Então, o Z que eu vou usar nem é o Z do montante, nem é o Z do jusante, é o Z da bomba. Por quê? Porque se eu pegar aqui uma linha representando as abscissas, X, tanto esse valor quanto esse valor estão em que abscissa? Estão na bomba. Né? Ó, tanto esse valor quanto esse estão na bomba. Então, o Z que eu vou pegar
é o Z da bomba. Mais V2 sobre 2G. O problema é que eu ainda não calculei V2 sobre 2G. Mas aí eu pego aqui a equação da continuidade, e é por isso que ele deu a vazão, e é por isso que ele deu os diâmetros de sucção e de recalque. Você só faz jogar na equação da continuidade e calcular a velocidade. Que não é igual a V, só que eu estou fazendo para quem? Para a entrada da bomba. O diâmetro dessa tubulação aqui é o de 150, lembra? Esse daqui que é o de 100. Então eu vou usar o diâmetro aqui de 150 milímetros, tá? Então Q é igual a AV, então ó, a vazão, né, que é 15 litros por segundo, tá aqui em metro cúbico por segundo, igual a πd2 sobre 4, sendo que o D é 0,15, né, 150 milímetros. Acho o VE, 0,85. Achei o VE, calcula logo a carga cinética. Achar o VE aqui é para isso, para calcular a carga cinética. O VE ao quadrado sobre 2G. Então 0,85 ao quadrado sobre 19,6, 0,087. Joga aqui, ó. E isso tudo vai ser igual a quem? Ao HE, que é 149,44. Isolando PE sobre gama, deu menos 2,097. Professor, essa questão só pode estar errada, essa pressão deu negativa. Pessoal, essa questão está certíssima. Tem que dar negativa numa tubulação de sucção. Não, professor, mas tem que dar não. Vai ter casos onde ela ainda assim é positiva. Vou já dizer que casos são. Nós vamos ter situações para isso. Mas nesse caso aqui, onde o reservatório, de onde eu estou tirando o de montante, ele está numa cota inferior ao reservatório, para onde eu estou levando o de jusante, a pressão vai ter que ser negativa mesmo, não tem como não, tá? Agora, quando eu tiver uma adutora por gravidade e por qualquer razão eu precisar inserir no meio da linha uma bomba, aí pode acontecer que a pressão na tubulação de sucção seja positiva. Nesse caso pode. Por quê? Porque nesse caso eu tenho uma pressão de coluna d'água montante, né? Mesmo fazendo a sucção vai reduzir esse valor positivo, né? Mas pode não chegar a ser negativo, tá? Qualquer dúvida, pergunta no encontro virtual. Mas não vamos falar disso ainda nesse vídeo porque a gente vai ter questões para isso, tá? Então a carga de pressão deu negativa. Professor, a minha deu positiva. Você errou. Refaça seus cálculos, tá? Então achei minha carga de pressão na seção de entrada da bomba. Agora eu vou achar ela na seção de saída. Como? Fazendo esse mesmo desmembramento, só que para o lado de lá, para esse lado aqui, para o HS, né? Então, mesmo slide, só que agora para o HS, ó. Seção de saída da bomba. Quem é H? É Z mais P sobre gama mais V2 sobre 2G. Tá aqui, ó. Né? PS sobre gama, né? Carga de pressão na seção de saída é o que eu quero saber. Tá? Z é o Z da bomba, como eu tinha falado, 151,6. Por quê? Porque tanto esse valor quanto esse estão na bomba, na cota da bomba, no X da bomba. Tá? Então eu vou usar o Z da bomba. E aí a carga cinética eu calculo aqui, ó. A única diferença, a vazão é a mesma, o escoamento é permanente, mas a única diferença é que agora o diâmetro nessa tubulação de recalque é 100 milímetros, então 0,1. Então achei a velocidade, 1,91, coloco na fórmula da carga cinética, calculei a carga cinética 0,186 e jogo aqui. Encontro a carga de pressão na saída da bomba, 66,23. Então bem aqui, ó, bem aqui, a pressão é 66,23. Bem aí, tá? É uma pressão grande, né? 66,23. Mas como ele vai ter uma perda de carga aqui, esse valor vai se reduzindo, né? Ao longo do escoamento, ao longo do caminhamento da tubulação, ok? E ele perguntou a altura total de elevação. Eu já tinha até pré-anunciado isso, né? Eu posso pegar a altura total de elevação como sendo a soma de quem? Da altura geométrica, que é ZJ menos EM, que eu já tinha falado, né? 200 menos 150, que dá 50, mais a perda de carga no montante, mais a perda de carga no jusante. Deu 68,48, conforme eu tinha dito. Você pode analisar pelo gráfico, pessoal. Se esse ponto é o 149,44 e esse é o 217,92,
Se você fizer essa diferença, esse cara menos esse, vai dar essa altura. Vai dar exatamente esse valor. Não tenha dúvida. Então eu estou te ensinando maneiras diferentes, eu estou te dando opções, mapas mentais diferentes para você resolver o mesmo problema. E para o cálculo da potência da bomba, como eu já tinha falado, nessa questão aqui eu fiz em kilowatt, né? Então é gama QH sobre eta, né? Gama é 9,8 vezes 10 a terceira, a vazão 15 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, que é 15 litros por segundo. E aí o dado que faltava, que era a altura manométrica, eu coloquei aqui, ó, 68,48, né? Dividido pelo o rendimento da bomba, que ele deu no enunciado, 0,75, eu encontro uma bomba de potência 13,42 kW. Ok? Então, terminamos aí a nossa segunda questão, tá? Tomar um golinho de suco de limão. Terceira questão. O diâmetro de uma tubulação que transporta água em regime permanente, precisava nem dizer que o regime é permanente, né? Toda questão aqui considera escoamento permanente e uniforme, tá? Mas quando ele está dizendo que o regime é permanente, ele está dizendo, em outras palavras, que a vazão não vai mudar, tá bom? Fica a dica. Varia gradualmente de 150 milímetros no ponto A, 6 metros acima de um referencial, para 75 milímetros no ponto B. Olha só. Olha só. Agora, aquela observação que eu tinha feito aqui na lousa, de que se o diâmetro for constante, as velocidades são iguais em dois pontos, e aí eu tenho um escoamento uniforme, nesse caso eu tenho uma mudança disso daí. Então olha só como é que eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar assim, ó. Eu tenho um escoamento que varia, eu tenho um diâmetro que varia não bruscamente, tá? Deixa eu apagar isso aqui só para ilustrar isso aqui para vocês. São fundamentos que você já deve trazer da sua bagagem com engenharia hidráulica, desde a disciplina de fenômeno de transportes, tá? Passando pela de hidráulica. Isso daqui, pessoal, é uma redução brusca, tá? Então, o que é uma redução brusca? Eu tenho um diâmetro D1, tá? A partir daqui, eu tenho um diâmetro D2. Note que a redução é brusca, tá? Portanto, aqui eu tinha uma velocidade V1 pequena, porque o diâmetro era maior, para uma vazão constante. E aqui eu vou ter uma velocidade, ó, maior, né? Então, se há uma redução, há um aumento na velocidade. E esse aumento é brusco. De V1 muda para V2. Agora, o mesmo vale para o alargamento, só que aumentando, né? E eu tenho uma redução gradual, que é o caso dessa questão. Que seria isso daqui, ó. Tá? Então, se eu pegar aqui uma seção e outra, né? Aqui ele tem um diâmetro D1, ele tem uma velocidade V1, né? Aqui ele tem uma velocidade V2, bem maior. E essa velocidade vai aumentando a cada ponto, né? Então veja, eu posso considerar esse movimento aqui, esse escoamento, como uniforme dentro desse intervalo. E outro escoamento uniforme dentro desse outro intervalo. Aqui esse escoamento deixou de ser uniforme. Concordo? Porque eu não tenho mais, quando eu comparo esses dois pontos aí, né? Eu não tenho mais como afirmar que as velocidades são iguais numa mesma foto, né? E aqui também não são. Então, se eu for comparar esse ponto com esse, não é uniforme. Mas uma coisa que é lógica é você fazer o seguinte, ó. Se eu fosse comparar esse ponto com esse, dentro desse intervalo aqui, ele é uniforme. Eles têm a mesma velocidade. Ou dentro desse outro intervalo aqui, se eu for comparar esse ponto com esse, a velocidade é a mesma, né? Seria uniforme dentro desse intervalo, mas comparando esse com esse, não. Então, voltando ao assunto. Varia gradualmente, variação gradual.
de 150 para 75. É uma redução, inclusive, igual o desenho que eu fiz, tá? No ponto A, que está 6 metros acima, está dando Z, ZA. Para o ponto B, 3 metros acima, ZB. Então, é escoamento decrescente, né? Meu Deus, não é decrescente. É uma adutora descendente. Desculpa, era o termo que eu estava procurando. Portanto, é uma adutora que, se o escoamento for de A para B, se for de A para B, é uma adutora por gravidade. Ok? A pressão no ponto A é 103. Opa, tem pressão, então já é conduto forçado. Já não é livre. A velocidade é 3,6. Desprezando as perdas de carga, determine a pressão no ponto A, B. Por aplicação das equações da hidráulica. Então vamos lá. Eu coloquei os dados aqui, que eu não vou mais perder tempo, vocês já estão habituados com os dados. E fiz um esquema, ó. Tá? Eu coloquei aqui ZA 6 metros, está aqui, ZB 3 metros. Tá? Existe uma perda de carga, aí vai existir, mas ele manda desprezar, porque é pequeno. Mas eu desenhei aqui porque eu não poderia chegar para vocês e dizer assim, não existe perda de carga. Existe, mas desprezar significa que ela é muito pequena. Tá? Bom, então se eu usar a equação da continuidade, tá? Eu vou ter, que vale para escoamento permanente, eu vou ter Q1 igual a Q2, a vazão não muda, né? Então, a área do ponto A vezes a velocidade do ponto A, né? A VA, né? Igual a área do ponto B vezes a velocidade do ponto B, né? A BVB. Para que eu estou fazendo isso? Porque eu vou precisar, já, da velocidade em D. Elas não vão ser diferentes, né? Ele deu no enunciado a velocidade em A. Esse V aqui é VA. Eu preciso logo calcular o VB, que é o que eu já estou precocemente fazendo, tá? Já estou preventivamente fazendo. Então, faço aqui a relação, né? Pi dA ao quadrado sobre 4, VA, cancela aí o pi, cancela o 4. Então, a relação vai ficar assim, 3,6, que é VA, vezes dB ao quadrado sobre dA ao quadrado. Acho o VB, que é 14,4 metros, na verdade, metros por segundo, tá? Tá errado. Pronto, coloquei, não vou nem editar, vou deixar assim, tá? 14,4 metros por segundo. Calculei o VB, agora vamos para frente, agora Bernoulli, né? Bernoulli entre A e B, por isso que eu fui calcular o VB. Aí, ó, Bernoulli entre A e B, né? HA é igual a HB mais a perda de carga entre A e B. Eu deveria ter escrito, mas fica subentendido, ó. HA, tudo isso aqui, né? Igual a HB mais a perda de carga. Aí ele mandou desprezar. Mas eu escrevi. Escrevi e desprezei. Tende a zero. Mas eu escrevi, porque tem que ter, né? Tem que ser formal. E aí eu vou ter carga de pressão no LD, deu 103, joga na fórmula. ZA é 6, ó. Como ZB é 3, ZA é 6. E VA ao quadrado sobre 2G, ó. O VA eu já tinha, 3,6. A minha única incógnita é o PB, porque o ZB eu tenho e o VB também. Então tá aí minha carga de pressão, 35,2 kN, tá? Minha pressão, kN por metro quadrado, então, né? Tá errado também, tá? Essa unidade tá errada, kN por metro quadrado. Vou já ajeitar, tá? Ok? Ó, kN por metro quadrado. Deixa eu ajeitar logo, porque senão depois a gente esquece. Ok, tá? Então, kN por metro quadrado. Agora tá certo, vamos para frente, tá? Então, terminada a questão 3, vamos direto à questão 4, tá? Bombeiam-se 0,15 metros cúbicos por segundo de água, vazão, através de uma tubulação de 0,25 metros de diâmetro. Quando ele fala assim, ele já está indicando que o diâmetro não vai mudar, tá? Então, ele já está dizendo que o diâmetro é esse, então o escoamento, além de ser permanente, é uniforme, tá? De um reservatório aberto, também nem precisava dizer isso, tá? Cujo nível d'água mantido constante está na cota 567. Só que a tubulação vai passar por um ponto alto, então vai ter um recalque, tá? Na cota 587 vai ter um recalque aí de 20 metros de altura geométrica. Então calcule a potência necessária à bomba, que tem rendimento de 75%, para manter no ponto alto da tubulação uma pressão disponível de 147 kN por metro quadrado. Muito legal essa questão.
Sabendo que entre o reservatório e o ponto alto, a perda de carga é 7,5. Ele já deu a perda de carga. Ele não está pedindo para você usar a equação de Hazen-Williams nem fórmula universal para perda de carga. Repito, não é essa ainda a finalidade desses slides aqui. Tá? Então, indo para a nossa questão é isso. Ó. Olha só. Ele quer recalcar e chegar no ponto B. Note que agora o conceito que a gente tinha de altura manométrica, que quando eu ligava, eu vou voltar aqui para outra questão qualquer, ó. Quando eu ligava um reservatório a outro, ou seja, a outro, nesse reservatório eu não precisava fornecer água para a água chegar aqui com pressão, não precisava. E nem precisava fornecer água para a água chegar aqui com velocidade, com carga cinética, não precisava. Por esse motivo, quando eu ligo um reservatório ao ponto de destino, que é outro reservatório, a altura manométrica é apenas quem? A altura geométrica mais as perdas de carga na sucção e no recalque. Mas nessa questão aqui, tá? Nessa questão nossa aqui, aí não. Ele tem um ponto alto e a tubulação continua. Não é um reservatório. Então eu preciso vencer a altura geométrica? Sim. Preciso vencer a perda de carga na sucção e no recalque? Sim. Mas eu também preciso que a água chegue lá com certa pressão, e ele falou qual era a pressão que ele queria que a água chegasse lá. E eu também preciso que para continuar escoando, a água chegue lá com certa velocidade, em carga cinética, V2 sobre 2G. Então, nesse caso, a altura manométrica da bomba não é mais apenas geométrica e perda. É a altura geométrica mais perda, mais carga cinética, mais carga de pressão. Ok? Pessoal, linha piezométrica na veia. Cálculo de altura manométrica na veia nós estamos fazendo aqui. Tá? Nós estamos começando a ver ali as variações que tem de uma questão para outra, de uma situação para outra. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Ele não falou de velocidade, mas ele falou que o diâmetro é um só. Então a velocidade é uma só, né? Vamos logo calcular pela equação da continuidade, né? Já que ele deu a vazão. Então Q é igual a AV, né? Ele deu a vazão e deu o diâmetro, que também é um só, que também não muda. Então com essa vazão, com esse diâmetro, eu calculo logo essa velocidade. Porque eu vou precisar dela para carga cinética, tá? Eu vou precisar dela. Então eu calculo logo a velocidade, resolvido esse problema, que senão já ia ter que interromper meu cálculo para calcular a velocidade, eu já calculei logo preventivamente, precocemente, tá bem? Bom, e aí eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou desmembrar a carga total disponível na saída da bomba, tá? Então, vou logo, isso aqui em outras palavras, pessoal, é Bernoulli, né? Não, perdão, desculpa, não é, desculpa. É o desmembramento mesmo da altura manométrica. A altura manométrica é composta por quem? Que eu acabei de falar. A altura geométrica, tá aqui, ó, HG. Perdas de carga na sucção e no recalque, tá aqui, ó, ΔH. Carga de pressão, que é essa, ó, tá aqui, ó. E carga cinética, que é essa. Então essa altura todinha aqui, ó, são as duas perdas de carga. A na sucção, aqui tem na sucção, que é esse pedacinho aqui, e aqui tem no recalque, que é esse pedacinho, mais a carga cinética, que é esse pedacinho, mais a carga de pressão, que é esse pedacinho. Ok? Tá tudo aqui. Aí é só jogar os valores, né? A carga de pressão, ele deu a pressão que ele quer que a água chegue lá no ponto B. 147. Então divide aí por 9,8, como eu já tinha ensinado. A altura geométrica é o desnível entre os reservatórios, né? Então, a altura, deixa eu apagar aqui, ó. No caso aqui, eu ia escrever NA1 menos NA2, mas aqui não tem um reservatório, então eu pego a cota desse cara menos o nível da água aqui, né? Então, a cota desse cara aqui é 587, ó, ponto alto. Só que esse cara aqui está no nível da água 567, então 587 menos 567, essa é a altura geométrica, 20 metros, tá? E eu tenho a carga cinética, que eu já calculei a velocidade aqui preventivamente, né? Então V2 sobre 2G, mais a perda de carga que ele deu no enunciado da questão, porque nessas questões ainda eu não estou preocupado em ficar calculando carga perda de carga. Eu apenas estou informando o valor e aplicando em Bernoulli. Então o foco desses slides aqui é Bernoulli e equação da continuidade. É o foco desses slides.
tá? Bernoulli e a equação da continuidade. Ou seja, são as práticas de questões com escoamento, porque a doutora é isso, tá? Então eu encontrei aqui, somando os fatores, uma altura manométrica, esse HT é a altura manométrica da bomba, T de total, né? 43 metros de coluna d'água. Passando para frente, o que é que eu vou ter? Ele quer a potência da bomba. Como só faltava a altura manométrica, então é gama QH sobre eta, né? O Q é 10 a terceira, né? Que ele já tinha dado, né? 0,15 metros cúbicos por segundo. E a altura manométrica é 43. O rendimento da bomba é 75%. Joga, dá uma potência da bomba aí de 84,23 kW, tá? Então tá aí resolvida essa questão também. E tá aqui, de bate-pronto também, mostrado para vocês a linha piezométrica do problema, ok? Bom, e a nossa última questão da aula de hoje, que é o seguinte. Eu acho muito legal essa questão, muito legal. Entre os dois reservatórios mantidos em níveis constantes, um na cota 2 metros, o outro na cota 10 metros, tá? Uma máquina hidráulica que ele não informou se é uma bomba ou se é uma turbina, ele vai informar ainda, ele não informou se é uma bomba ou se é uma turbina. Instalada, perdão, ele vai informar não, você que vai informar para ele, faz parte da questão, inclusive, isso aqui, tá? Concluir se essa máquina hidráulica é uma bomba ou uma turbina. Então, a máquina hidráulica instalada em uma tubulação circular, com área igual a 0,01 metro quadrado, tubulação circular, se ele dá a área, πd2 sobre 4, você acha o diâmetro, né? Então, ele, em outras palavras, está dando o diâmetro, tá? Só que aqui ele quis fazer uma graça, ao invés de dar o diâmetro, dá a área, ok? Para uma vazão de 20 litros por segundo entre os reservatórios, um manômetro colocado na seção B indica uma pressão de 68,8 kN por metro quadrado. Pessoal, ó, cuidado. Manômetro indica pressão, não carga de pressão. Pressão em kN por metro quadrado. O equipamento que indica carga de pressão é o piezômetro. Então ele já indica P sobre gama, ele já dá o valor em metro de coluna d'água, tá? Então um manômetro instalado na seção B, a seção B é bem aqui, ó. Então ele está dizendo que bem aqui existe uma pressão, que essa pressão é positiva e que vale 68,8, mais ou menos ali 7 metros de coluna d'água, certo? E a perda de carga entre D e C é 7,5 metros. Entre D e C, a perda de carga aqui é 7,5 metros. Olha só que legal essa questão. Determine o sentido de escoamento. Eu quero saber se a água está sendo retirada do D para o A ou do A para o D. A perda de carga entre A e B. As cotas piezométricas, Z mais P sobre gama. Em outras palavras, ele tem que saber quem é o P sobre gama, né? Porque o Z é zero para todo mundo, concordam? Ó, o Z é zero para todo mundo, né? O Z no ponto A é 10, no B e no C é 0, no D é 2. Então, ele quer saber as cotas piezométricas em B e C. Em outras palavras, ele quer saber a carga de pressão em B e C. Tá? O tipo de máquina, se é bomba ou turbina, e a potência da máquina, sabendo que o rendimento é 80%. Essa questão é muito legal. Pessoal, olha só. Sem nem passar slide para frente, eu vou convidar vocês a acertar a questão. Certo? Ele quer saber se é bomba ou turbina e quer saber se o escoamento vai da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Em outras palavras, é isso. E essas duas respostas estão intimamente ligadas. Tá? Tudo aqui é como se fosse uma caderneta de dinheiro. Só que as regras não se vende fiado, né? Nem cartão, tudo é com dinheiro em espécie, com cédula. Ou seja, eu só posso gastar o que tem no meu bolso. Mais ou menos essas as regras para a energia. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual é a energia total que a água tem no ponto D de dado? No ponto D. Qual é a energia total? É o nível da água do reservatório. Eu não preciso mais falar isso, que estava escrito bem aqui. Várias vezes eu mencionei. Então, a água bem aqui, ela tem
2 metros de coluna d'água de energia. Eu tenho R$2 no bolso. Traduzindo. Ok? No trecho CD ou DC, não sei qual o sentido, há uma perda de carga de 7,5 metros de coluna d'água. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Você acha que é possível o escoamento ser da esquerda para a direita, sendo que eu tinha R$2 aqui e vou precisar gastar R$7,50 aqui, sendo que eu só tinha 2? Você acha que é possível eu gastar R$7,50 para ir daqui para lá, uma passagem de ônibus para ir daqui para lá, sendo que eu só tinha R$2 no bolso? Não. Portanto, eu já tenho aí a minha resposta. O sentido não pode ser de D para A, da esquerda para a direita, não pode, porque é impossível, do ponto de vista da física, eu ter 2 metros de coluna d'água de energia e conseguir gastar 7,5. Eu precisava ter pelo menos 7,5. Eu não tinha 7,5, eu tinha 2, né? Então não dá para gastar 7,5 quando você só tem 2. Então o escoamento não pode ser da esquerda para a direita. Então vamos para o escoamento verdadeiro, que é da direita para a esquerda, né? Olha aí a mensagem subliminar. Sair da direita e ir para a esquerda. Olha a mensagem subliminar. Então, o cara tinha R$10, gasta alguma coisa aqui que ele quer saber, eu não sei quanto é, mas ele vai chegar aqui. Se essa alguma coisa que ele gastou aqui for pequeno, sei lá, tipo 1, ele vai chegar aqui com 9, né? Ele tinha 10, gasta 1, chega aqui com 9, né? Aí, independente disso daí ser uma bomba ou uma turbina, né? Ele vai chegar aqui com alguma coisa. Então é possível o cara perder 7,5 e chegar com 2? Se ele tiver mais do que 9,5, né? Se ele tiver no mínimo 9,5, se ele tinha 9,5 bem aqui, na seção de saída da bomba, que é o ponto C, se ele tinha 9,5 e perder 7,5 aqui, ele vai chegar aqui com 2. Né? Então, em outras palavras, pessoal, eu já sei que para que ele perca 7,5 aqui e chegue exatamente com 2 aqui, o H no ponto C é 9,5. Eu já sei disso. Então, basta fazer Bernoulli entre D e C. Só que de C para D. Vai ficar assim, porque o sentido é de lá para cá, da direita para a esquerda. Então, vai ficar HC é igual a HD, mas a perda de carga entre C e D. Então, HC é igual a 2 mais 7,5, né? 9,5. E é isso que eu vou apresentar para vocês, tá? Então, o primeiro passo, ó, ele está dizendo aqui o que eu já falei. O sentido do escoamento é de A para D. Pois, se fosse o oposto, como poderia o reservatório B, que só tem 2 metros de energia, perder 7,5 sem possuí-lo? É exatamente o que eu falei, né? Então, segundo passo, né? Vamos logo fazer os cálculos auxiliares, né? Aqueles cálculos que são necessários, tipo a velocidade em B, né? Ele tinha falado que a área era 0,01, tá? Então, se eu pegar aqui a equação da continuidade, que é igual a V, o V é Q sobre a área é 0,01, né? E a vazão, ele tinha falado que era 20 litros por segundo, 0,02, portanto a velocidade em B é 2 metros por segundo, e consequentemente a carga cinética, aplicando na carga cinética, é 0,204. Já resolveu esse problema aí, né? Outra coisa que ele também já tinha falado foi a pressão em B, mas não a carga de pressão, né? A pressão, 68,8, que dividido por 9,8 dá 7,02. Isso aqui são cálculos auxiliares, né? Não é a aplicação de Bernoulli ainda, né? São cálculos auxiliares que você tem que estar habituado a fazer, tá? Bom, e aí finalmente, passou, né? Finalmente, eu vou logo aqui desmembrar o HB, tá? Vou desmembrar, porque eu já sei tudo sobre o HB, ó. Eu já sei a cota do Z, né? Z mais P sobre gama mais V2 sobre 2G. A cota é 0, né? No B e do C a cota é 0. Aí do A a cota é 10, hein? Não confunda não. Mas a letra A está aqui embaixo, mas é o nível da água do reservatório. E do D é 2, hein? Não confunda não. Mas a letra D está aqui embaixo. Mas a energia é o nível da água do reservatório.
Então no B, a energia que ele tinha era ZB, que é 0, mais a carga de pressão no B, porque eu sei porque ele deu a pressão, carga de pressão é 7,02, e a carga cinética, porque eu já calculei a velocidade da carga cinética, que é 0,204. Então olha só, pessoal, ó, ele chegou no ponto B, vindo do ponto A, com 7,224. Ele tinha 10, está com 7,224, a diferença é o que ele perdeu, é a perda de carga entre A e B. Né? E tá aqui, ó, se eu aplicar Bernoulli entre A e B, vai ficar HA, que é 10, igual a HB, que é 7,224, mais a perda de carga. Então a perda de carga está aí, ó, 2,776. Eu já sei quanto é a perda de carga. Então, olha, desse lado aqui da máquina eu já sei tudo. Eu já sei tudo, né? Aí, veja, ó, ele chegou com a energia, presta atenção, é como se você estivesse indo no shopping e tivesse no seu bolso R$ 7,224, bem aqui no ponto B, ó, e isso aqui é o shopping, né? Aí, olha, agora vamos para o outro lado. Para o outro lado, agora é de C e D, que é o cálculo que mentalmente a gente já fez, eu já falei para vocês. Bernoulli entre C e D, HC igual a HD mais a perda, né? Porque eu já sei que o sentido é de C para D. A minha intenção, achar o HC. Né? HC igual a HD, que é 2, né? Mais 7,5. 9,5. Pessoal, pense rápido e responda. O cara entra aqui com 7,224, sai com 9,5. Ele recebeu ou ele perdeu energia? Ele recebeu. Portanto, isso aí é uma bomba. Ok? Portanto, essa máquina hidráulica é uma bomba. Porque ele entrou com HB de 7,224, o escoamento é para cá, para a esquerda, e saiu com 9,5. Então ele recebeu energia, então essa máquina aí é uma bomba, tá? Então, passando para frente, finalmente a potência da bomba vai ser gama QH sobre eta, né? Aí gama ok, a vazão ok, né? 20 litros por segundo, o rendimento 0,8 e o H é 9,5 menos 224, 7,224. Né? É a altura manométrica da bomba. A altura manométrica da bomba não pode ser dada pela seção de saída menos a seção de entrada, né? Pois é isso, tá? Olha, pessoal, eu quero dar uma dica muito importante para vocês. A questão praticamente terminou, né? A aula está terminando, mas a dica é o seguinte, ó. Sempre que você tem um trecho, uma tubulação, um escoamento, Bernoulli entre o início e o fim do trecho, entre A e B, sempre. E sempre que você tem uma bomba, aí você vai ter a altura manométrica, que é a seção de saída, menos a seção de entrada. Que se eu fizesse aqui, ó, voltando aqui algumas questões para não ter que desenhar aqui na lousa, vou voltar aqui. Se eu fizesse aqui, a altura manométrica seria seção de saída, esse valor, menos seção de entrada, esse valor. A diferença desse cara com esse dá isso aqui, a altura manométrica, né? Lá naquela questão, vamos passar de novo agora, né? Naquela questão, aqui eu não desenhei a altura manométrica, né? Deixa eu ver se no próximo eu desenhei, né? 0,557, não desenhei. Mas se eu fosse desenhar a altura manométrica, o que é que eu teria? Eu teria 10 aqui, né? Vamos desenhar? Eu acho que vale a pena. Então, tenho aqui um reservatório, né? Tá aqui a bomba e aqui um outro reservatório com um nível mais elevado, né? Então, esse cara aqui está na cota 10, tá? E esse cara aqui está na cota 2, ok? 10, 2, ok? Bom, tá? Então, linha piezométrica eu vou desenhar aqui de azul. Bom, ele começa aqui com 10, aí eu tenho que fazer aqui uma linhazinha representando a bomba, né? Uma linha imaginária aqui representando a bomba, certo? Ok. Então assim, olha só, ele começa bem aqui com o valor de 10, né? Vai chegar aqui com o valor de 7,2, só 7,2, ó, tá abaixo do 10, acima do 2, então tá mais ou menos aqui assim, né? 7,2, então eu ligo esses dois pontos aqui, certo? E esse cara aqui está no valor 7,224, né? Aí esse cara aqui vai subir até o 9,5. 9,5 é um pouquinho abaixo do 10, né? Ó, eu tenho que marcar aqui, eu não posso subir, né, essa linha acima dessa linha preta, porque essa linha preta representa o valor 10.
Então ele sobe até aqui, né? Ou seja, até o 9,5, ok? E aí vou até dizer aqui o seguinte, ó, esse tanto aqui que ele sobe, isso daqui é a altura manométrica da bomba, que é 9,5 menos 7,224, que acho que eu coloquei aí, né? Não sei se eu coloquei na lousa. 2,776, tá ali, que é 2,776 metros de coluna d'água. Isso daqui é a minha altura manométrica dessa bomba aí, ó. Tá? E aí, pessoal, daqui ele vai descer, né? Ó, 9,5 seria a esquerda, né? Após a bomba, 7,224 é a direita. Eu vou até escrever esse 9,5 aqui um pouquinho mais à esquerda, para usar aquela simbologia que a gente tem usado. Seção de entrada, no caso é essa, né? Porque a vazão, ela vem nesse sentido aqui, né? Isso daqui é uma bomba, tá? E aqui desse lado a seção de saída. Aí do 9,5 ele vem pro 2, ó. Ok? Então essa daí é a linha piezométrica desse sistema. Do 10 ele desce por 7,224, ok? Do 10 ele desce por 7,224, sobe verticalmente aqui um certo tanto, que é equivalente à altura manométrica, chega no 9,5, tá? E desce até o 2. Essa daí é a linha piezométrica. E a potência dessa bomba é 0,557 kW, ok? Então, com isso, eu passo o nosso último slide para mostrar essa savabona, né? Foco nos estudos. Lembrando só um detalhe, adutora e estação elevatória, você vai estudar pelo livro do professor de São Carlos, né? Professor da USP, o Rodrigo Porto, que vocês têm esse material já, tá ok? Então, essa prova é estudar por esse livro, desencana dos outros por enquanto, ok? Então depois eu vou passar uma lista de questões das páginas do livro do professor Rodrigo Porto para você comprar, ok? Então um forte abraço, salve a